Capítulo 6. Enfiei a nota de $5 que a florista me deu no vão entre as taças do meu sutiã e fui andar pela região. Ainda era cedo e havia mais bares do que cafés abertos, enquanto eu caminhava pelo Mission District. Na esquina da Rua 24 com a Alabama, entrei em um café e passei 2 horas sentada comendo donuts e esperando as lojinhas da Valencia Street abrirem. Às 10 horas contei o dinheiro que me restava, $1,87. E andei até encontrar uma loja de tecidos. Comprei meio metro de fita de cetim branca e um alfinete com cabeça de pérola. Quando voltei a McKinley Square, a manhã já estava no fim, e segui furtivamente até meu jardim. Tive medo de que o casal ainda estivesse esparramado sobre minhas flores, mas eles haviam ido embora. Restavam apenas a marca das costas do rapaz em meu helênio e a garrafa de tequila que despontava de um arbusto cerrado. Eu só tinha uma chance. Estava claro que a florista precisava de ajuda. Seu rosto estava pálido e abatido como o de Elizabeth costumava ficar nas semanas antes da colheita. Se eu conseguisse convencê-la de que era capaz, ela me contrataria. Com o dinheiro que iria ganhar, poderia alugar um quarto com chave e cuidar do meu jardim somente durante o dia, quando pudesse ouvir estranhos se aproximando. Sentada debaixo de uma árvore, avaliei minhas opções. As flores de outono haviam desabrochado completamente. Verbenas, tangos, crisântemos e uma rosa temporã. Os canteiros bem cuidados ao redor do parque eram cobertos de sempre-verdes de várias texturas, mas com pouca cor. Comecei a trabalhar levando em conta as características das flores, altura, densidade, textura e gradações de perfume. Com todo o cuidado, arranquei as pétalas danificadas. Quando terminei, crisântemos brancos brotavam em espiral de um leito de verbenas cor de neve, enquanto cachos de rosas trepadeiras claras pendiam em volta do ramalhete amarrado com firmeza. Tirei todos os espinhos. O buquê era branco como o de uma noiva e remetia a preces, sinceridade e um coração inocente. Ninguém jamais desconfiaria. A mulher estava fechando a loja quando cheguei. Ainda não era meio-dia. Se veio atrás de mais $5, chegou tarde, disse ela, indicando a caminhonete com a cabeça. Ela estava cheia de arranjos pesados, bem que eu teria gostado de sua ajuda. Estendi o buquê. O que é isso? Experiência, respondi, entregando-lhe as flores. Ela cheirou os crisântemos e as rosas, então cutucou a verbena, examinando a ponta do seu dedo. Estava limpa. Subindo a ladeira em direção à caminhonete, fez um gesto para que eu a seguisse. Pegou de dentro do veículo um ramalhete de rosas brancas, muito unidas e amarradas com uma fita de cetim cor-de-rosa. Segurou os 2 buquês lado a lado. Não havia comparação. Ela jogou as rosas brancas para mim e eu as apanhei com uma das mãos. Leve isso ao Espirates, um restaurante no alto da ladeira. Procure Andrew e diga que fui eu que mandei você. Ele vai aceitar as flores e lhe dar um almoço em troca. Assenti e ela subiu na caminhonete. Meu nome é Renata, disse, dando a partida no motor. Se quiser trabalhar no sábado que vem, esteja aqui às 5 da manhã. Se chegar 1 minuto atrasada, irei embora sem você.
Tive vontade de descer a ladeira correndo, tomada por uma sensação de alívio. Não importava que ela tivesse me prometido apenas um dia de trabalho, ou que o dinheiro provavelmente só fosse suficiente para alugar um quarto por algumas noites. Já era alguma coisa. E se eu provasse meu valor, ela me chamaria outra vez. Sorri na calçada, meus dedos dançando dentro dos sapatos. Renata afastou a caminhonete do acostamento, então desacelerou até parar e abriu a janela. Qual é o seu nome? Perguntou. Vitória, respondi, erguendo os olhos e contendo um sorriso. Vitória Jones. Ela assentiu e foi embora. No sábado seguinte, cheguei a Bloom pouco depois da meia-noite. Havia adormecido no meu jardim, recostada numa sequoia, enquanto tentava me manter alerta, e acordei sobressaltada ao som de risadas se aproximando. Dessa vez era um bando de jovens bêbados. O que estava mais perto, um rapaz alto com cabelos que iam até abaixo do queixo, sorriu para mim como se fôssemos namorados nos encontrando em um local previamente combinado. Evitei seu olhar e andei a passos rápidos até o poste mais próximo e depois desci a ladeira até a floricultura. Enquanto esperava, passei desodorante e apliquei gel no cabelo. Em seguida, fiquei andando pelo quarteirão para me manter acordada. Quando a caminhonete de Renata apareceu na rua, eu já havia conferido meu reflexo nos retrovisores dos carros, estacionados 2 vezes, e rearrumado minhas roupas outras 3. Mesmo assim, sabia que estava começando a aparecer e a cheirar como uma mendiga. Renata estacionou, abriu a porta do carona e fez um gesto para que eu entrasse. Sentei-me o mais longe possível dela e, quando fechei a porta, ela bateu em meu quadril magro. Bom dia, falou. Você chegou na hora. Ela fez um retorno e começou a descer a rua vazia. Cedo demais para me dar bom dia? Perguntou. Assenti, esfregando os olhos e fingindo que tinha acabado de acordar. Contornamos em silêncio uma rotatória. Renata pegou a saída errada e teve que dar outra volta. Acho que está um pouco cedo para mim também, declarou. Ela subiu e desceu as ruas de mão única ao sul da Market Street até parar em um estacionamento cheio. Não se afaste de mim, recomendou, saindo da caminhonete e me entregando uma pilha de baldes vazios. Está cheio lá dentro e não tenho tempo para ficar procurando você. Tenho um casamento às 2 da tarde. As flores devem ser entregues às 10. Por sorte são girassóis. Não vou demorar muito para fazer os arranjos. Girassóis? Perguntei surpresa. Falsa riqueza. Não seria a flor que eu escolheria para o meu casamento, pensei. E em seguida revirei os olhos diante do absurdo da expressão meu casamento. Fora de estação, eu sei, disse ela, mas pode-se encontrar de tudo, em qualquer época, no mercado de flores. E quando os casais soltam a grana na minha mão, não reclamo. Ela abriu caminho aos empurrões pela entrada apinhada. Eu a segui de perto, encolhendo-me à medida que baldes, cotovelos e ombros roçavam meu corpo. Do lado de dentro, o mercado de flores era como uma caverna profunda e sem janelas, com um teto de metal e chão de cimento. A artificialidade daquele mar de flores, tão longe da terra e da luz do sol, me deixou aflita. Barracas estavam repletas de flores sazonais, as mesmas que brotavam do meu jardim, mas cortadas e dispostas em buquês. Outros vendedores ofereciam flores tropicais, orquídeas, hibiscos e plantas exóticas, cujos nomes eu não sabia, vindas de estufas a centenas de quilômetros dali. Eu arranquei uma flor da paixão e a prendi na minha cintura, enquanto seguíamos às pressas. Renata passou as mãos por alguns girassóis, como se eles fossem páginas de um livro.
pechinchava os preços, ia embora, voltava. Fiquei imaginando se ela era americana ou se tinha sido criada em algum país onde pechinchar era um estilo de vida. Tinha um leve sotaque que eu não consegui identificar. Outras pessoas apareciam, entregavam maços de dinheiro e cartões de crédito e iam embora com seus baldes de flores. Mas Renata continuava barganhando. Os vendedores pareciam estar acostumados a ela e negociavam sem muita determinação. Era como se soubessem que no fim das contas ela iria vencer, o que de fato acontecia. Ela então encheu meus baldes com montes de girassóis cor de laranja com caules de 0,5 metro de altura e correu até a barraca seguinte. Quando a alcancei, ela estava segurando dezenas de copos de leite gotejantes, com suas pétalas rosadas e cor de laranja bem enroladas. A água das hastes encharcava as mangas finas de sua blusa de algodão, e ela jogou as flores para mim quando me aproximei. Apenas metade delas foi parar dentro do balde vazio. Curvei-me devagar para pegar as que haviam caído no chão. É o primeiro dia dela, explicou Renata para o vendedor. Ainda não entende a pressa. Daqui a 15 minutos seus lírios já terão acabado. Enfiei a última flor no vaso e me levantei. O vendedor tinha dezenas de lírios diferentes para oferecer. Asiático, Stargazer, Imperial e Casablancas brancos como a neve. Limpei um pouco de pólen que havia caído na pétala de um Stargazer aberto enquanto ouvia Renata negociar o preço de suas compras. Ela metralhava o vendedor com valores muito abaixo do que os clientes ao redor haviam pagado, mal esperando sua resposta. E parou de repente quando ele concordou. Ergui os olhos. Renata pegou sua carteira e balançou um maço fino de notas diante do rosto do vendedor, mas ele não pegou o dinheiro, estava olhando para mim. Seus olhos desceram do meu cabelo endurecido até meu rosto, passando rapidamente pela minha clavícula e queimando meus braços cobertos, antes de se deterem no pólen marrom e grudento nas pontas dos meus dedos. Seu olhar fez com que eu me sentisse invadida. Apertei a borda do balde que estava segurando com tanta força que os nós de meus dedos ficaram brancos. Com o braço estendido, Renata balançou impacientemente as notas na cara do homem, que continuava calado. Com licença. Ele pegou as notas, mas sem interromper sua exploração atrevida no meu corpo. Continuando pelas minhas camadas de saias, analisou o pedaço de perna visível entre minhas meias e a calça stretch. Esta é Vitória, disse Renata apontando para mim. Então fez uma pausa, como se esperasse o florista se apresentar. Mas ele ficou calado. Seus olhos voltaram depressa para o meu rosto. Eu o encarei. Havia algo de perturbador em seu olhar, um lampejo de reconhecimento, que chamou minha atenção. Ao analisá-lo, minha primeira impressão foi a de que se tratava de um homem que havia lutado tanto quanto eu, ainda que de maneira diferente. Concluí que era pelo menos 5 anos mais velho. Seu rosto tinha a aparência desgastada e marcada de um trabalhador braçal. Imaginei que ele mesmo tivesse plantado aquelas flores, cuidado delas e as colhido. Consequentemente, seu corpo era magro e musculoso, e ele não desviou os olhos nem sorriu enquanto eu o examinava. Sua pele morena devia estar salgada. Esse pensamento fez meu coração acelerar, por conta de algo que não era apenas raiva. Uma emoção que eu não conhecia, mas que aquecia o centro do meu corpo.
Mordi o lábio e forcei meus olhos a voltarem para seu rosto. Ele retirou um lírio asiático cor de laranja de um vaso. Fique com um, disse ele, entregando-o para mim. Não, falei, não gosto de lírios. E não sou uma rainha, pensei. Pois deveria, combinam com você. Como sabe o que combina ou não comigo? Sem pensar, dei um tapa no lírio que ele segurava. 6 pétalas pontiagudas caíram. O miolo da flor ficou virado para o chão. Renata levou um susto. Eu não sei, disse ele. Não sabe mesmo, respondi. Balancei o vaso de flores que carregava, dispersando o calor que irradiava do meu corpo. O movimento chamou atenção para os meus braços trêmulos. Virei-me para Renata. Lá fora, disse ela, indicando a entrada do mercado. Fiquei esperando que ela dissesse algo mais, apavorada diante da ideia de ser demitida menos de 1 hora após começar no meu primeiro emprego. Mas o olhar de Renata estava fixo na fila que crescia na barraca seguinte. Quando olhou de volta e viu que eu continuava parada, arqueou as sobrancelhas confusa. — O que foi? Perguntou. — Vai esperar na caminhonete. Abrindo caminho pela multidão, segui para a saída. O peso do balde cheio fazia meus braços doerem, mas carreguei-o por todo o estacionamento sem descansar. Quando cheguei à caminhonete de Renata, pousei o balde no chão e me sentei exausta no concreto duro.